Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Oi, gente, boa tarde. Estamos iniciando mais um programa Inclusão, gente. Hoje eu tenho dois convidados mega especiais aqui nos estúdios. Um é a Luana, uma das convidadas. A Luana é psicóloga clínica, especialista em análise do comportamento aplicado, ABA, e também na terapia TCC, que é a terapia cognitiva comportamental. E a gente também está recebendo hoje aqui o Dr. Ivan, que é médico, especialista em REAC. Ele vai explicar tudo para a gente sobre o que é o REAC. Tem muitas mães aqui já mandando mensagem para o doutor Ivan. Mas, antes de tudo, eu quero agradecer a toda a população joseense e dar um feliz aniversário hoje, né? Hoje, São José dos Campos está completando 257 anos e eu, né, como moradora de São José, e há 13 anos faço parte dessa cidade tão maravilhosa, gostaria de homenagear a todos os joseenses da cidade que me receberam com tanto amor. E eu sempre falo que São José é a cidade da oportunidade. Então, muito obrigada, São José, e a todo o povo joseense. E desejo votos de muito futuro para São José, bons em todos os quesitos, gente. Então, é isso. Então, eu quero pedir agora para a Luana se apresentar, contar um pouquinho da trajetória dela dentro da psicologia e falar das abordagens da terapia TCC. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, um prazer estar aqui. Bom, sou formada há mais de 15 anos, trabalho na área do ABA, né, depois que eu fiz a minha pós, há mais ou menos 3, 4 anos. E trabalho muito assim com crianças, adolescentes, atendo pela abordagem TCC. E de clínica aí mesmo já tem um tempo, né? Atendi por algum tempo, depois dei uma pausinha ali por conta dos filhos e retomei aí já faz alguns anos já, que eu gosto muito de poder trabalhar com isso e ajudar. Isso aí. E agora o doutor Ivan vai se apresentar e contar sobre o trabalho dele. Gente, o doutor Ivan, ele não trabalha só com REAC, não é isso, doutor Ivan? Sim, a gente é curioso, né? Estou formado há 15 anos e eu acho que essa é a palavra-chave. A gente não para enquanto a gente não alcança algo que seja assertivo, né? Então eu comecei há 15 anos como médico, entrei na otorrino, fiz 4 anos de residência em otorrino, um deles na área de ouvido, e aí 8 anos eu segui aqui em São José, atuando na otorrino, e foi meu primeiro grande contato com o atraso do neurodesenvolvimento, às vezes até mais do que durante a faculdade e da residência. Eu trabalhava fechando diagnóstico auditivo em crianças e comecei a ter mais contato com crianças neurodivergentes, né? E ao mesmo tempo, eu atendo criança, adulto e idoso, eu fui expandindo minha área de atuação, fui fazendo alguns cursos de pós-graduação, então eu tive contato com a neuromodulação para tratamento pessoal, né, com o REAC, eu fui me tratar, e foi tão bom para mim que eu fui estudar, porque não é uma terapia voltada apenas para autismo, para dor crônica, para equilíbrio, é um tipo de neuromodulação para melhorar o quadro global do paciente. Então ele atua no corpo inteiro. E é a única neuromodulação que tem uma patente e protocolos bem específicos. Tá? Então, se eu não me engano, foi a primeira patente na Europa de neuromodulação com uma equivalência a
medicamento, que é algo extremamente complexo, né? Então, hoje eu tive a oportunidade de conhecer a terapia como paciente, e aí eu fui estudando. Estou há quase 2 anos com esse tratamento no consultório. Gente, eu fui pesquisar, doutor, assim, sou bem leiga no assunto, eu fui pesquisar, encontrei pouco material, achei que eu ia encontrar mais coisas, assim, mais materiais falando sobre o REAC, mas o pouco material que eu encontrei de pessoas que dando seu testemunho mesmo de evolução, né, em quadro, eu não sabia que o REAC pode também, as pessoas podem usar também nessa questão de transtornos alimentares, né, também para poder utilizar essa terapia de REAC. Também casos de autismo, né, que eu acho que é o caso que que as mães têm mais interesse, doutor Ivan, porque aqui é o nosso público-alvo maior é as mães de autista, e a gente ficou muito feliz em saber. A gente sabe que determinadas terapias e abordagens não são tão fáceis, né, de a gente encontrar, principalmente quando a gente fala do SUS. Não existe, né? Eu acho que o REAC não é do SUS, né? A gente não consegue ter. E eu queria que você explicasse, doutor Ivan, para as pessoas que estão em casa, de uma maneira mais prática, como que funciona a terapia no seu consultório, como que você faz. A gente pode até dar de exemplo uma criança autista, por exemplo, que tem essa questão que é muito agitada às vezes, né? Tem essa questão das estereotipias. Eu sei que o REAC pode minimizar esses sinais, não é isso? De estereotipia na criança com um determinado tempo? Eu acho que a gente pode voltar um pouco atrás e lembrar que, antes de falar, eu sei que o público maior é de autista, mas todos são seres humanos. Então, não é uma terapia voltada para autismo. Então, se eu tenho uma criança com deficiência intelectual, se eu tenho uma criança que é típica, mas que tem ansiedade, se eu tenho uma criança que tem um transtorno alimentar, se eu tenho uma criança que sofreu algum trauma, não necessariamente uma abordagem no indivíduo neurodivergente, tá? Por quê? A base da criação dessa neuromodulação foi melhorar a resposta de sobrevivência de qualquer indivíduo. E o que é uma resposta de sobrevivência? Uma resposta de adaptação ao meio ambiente. Então, se a gente pegar uma sala de aula, que tem uma criança com TDAH, tem uma criança típica, tem uma criança tímida, tem uma criança extrovertida e tem uma criança que sofreu um trauma, né? Todos eles estão ali, cada um com o seu recurso, e cada um vai reagir de uma forma, né? Quando a gente tem uma resposta funcional do nosso organismo, a gente consegue organizar aquele sistema, e a gente acha que isso é consciente. Na verdade, a maior parte dessas respostas são inconscientes, são automatizadas, e a maneira que a neuromodulação vai atuar, ela é totalmente distinta em comparação com qualquer outra terapia, inclusive de neuromodulação, tá? Vou fazer um paralelo, que o tema aqui acho que vai ser o ABA. Vamos fazer um paralelo tanto com um professor numa sala de aula ou um terapeuta, ABA, por exemplo, que é uma ferramenta muito utilizada, né? A neuromodulação, ele vai promover que a gente consiga despertar os sistemas que regulam o organismo. E um deles é o emocional e o neurológico, tá? Tem o imunológico, tem o músculo esquelético, o trato digestivo, o circulatório. Então, se pegar uma criança autista e a gente conseguir despertar esse sistema, não vai depender do consciente, né? O organismo da criança ou do adulto, em 3 meses pós-terapia, ele acaba procurando uma nova rota. Então, eu dou o exemplo no consultório de um GPS que perdeu o sinal. Você está na estrada, ele perdeu o sinal e não conectou. Você sai do programa, reinicia, coloca o endereço ali de novo. Em alguns milissegundos, se ele estiver conectado, ele vai te mostrar a melhor rota. O nosso organismo, ele tem essa capacidade. Só que isso demanda um tempo de sessões e um tempo de 3 meses após as sessões, em geral. Se a gente terminar isso num tempo hábil aí de 1 a 2 meses, por exemplo, o corpo regula e estabiliza uma resposta em 3 meses. Tá? Então, fazendo aí o paralelo, puxando o gancho para a Luana, então, a terapia de neuromodulação com a tecnologia REAC é a única que vai fazer um despertar do sistema e não vai ser ativo mais no processo. Ele é ativo
para despertar o sistema. E depois a gente, o processo ativo é do paciente na autorregulação. E como funciona qualquer outra terapia, né, incluindo o ABA? O terapeuta, seja médico, seja psicólogo, fisioterapeuta, ele é ativo no processo de condicionamento. Né? Queria falar um pouquinho do ABA, quer perguntar para ela, porque eu acho que é muito importante esse paralelo, sabe? De entender, um vai despertar o sistema e o outro vai utilizar de técnicas já bem baseada em ciência também, em como condicionar, seja o fonoaudiólogo, seja o psicólogo, ou o professor, ou a própria família em casa, né? É isso, é verdade. A gente sempre fala aqui, doutor Ivan, que vai aparecendo abordagens, métodos, ciências novas, mas a gente não pode sair dos meios convencionais que eu falo, puxando para o caso, né, da nossa vivência aqui, essa questão de levar para o fono, para o TO, para o psicólogo, né, o educador físico, que tem uma importância muito grande nesse desenvolvimento das crianças, né, atípicas. E aí, falando disso, a gente não pode esquecer de falar da Luana, né, Luana? A gente sabe que o seu trabalho, assim, você é uma das profissionais mais disputadas hoje no meio, por conta, né, do ABA. O ABA, assim, é uma ciência muito, muito bem avaliada, que tem ganhos muito bons. Quando encontramos, né, profissionais empenhados e que realmente buscam fazer aquele plano de atendimento. Eu queria que você falasse um pouquinho, Luana, sobre como é para você nessa questão de fazer o plano, que a gente sabe que se não tiver adesão da família e da escola, todo mundo, não funciona. Eu posso até usar de exemplo o meu filho, no caso, né? Bom, primeiro realmente, né, o que a gente precisa fazer essa avaliação, né, principalmente falando aqui de criança, dos comportamentos que ela já tem, que ela já consegue, das habilidades básicas, né? Então, eu preciso ver se aquela criança, se ela faz o contato visual, se ela para sentada, porque não adianta eu querer ensinar para ela, por exemplo, né, uma imitação, se ela nem para e nem olha, né, no meu olho. Então, de certa forma, existe uma sequência, né, nessas habilidades. Primeiro, eu preciso ensinar aquele básico, para que aquela criança possa ir evoluindo e aprender outras habilidades. Então, primeiro a gente observa, né, vai ali observando já através, né, da condução ali terapêutica, o que ela consegue e não consegue fazer ainda. E aí, a partir dessa observação, a partir disso, a gente vai criar um plano, né, para primeiras aquelas habilidades básicas do que ela precisa, para ir desenvolvendo. Então, a princípio, às vezes, a gente não trabalha tudo de uma vez. Primeiro, eu preciso fazer ela sentar, se for uma criança, por exemplo, muito hiperativa. Então, primeiro, eu preciso ensinar esse comportamento para ela. Depois, aí sim, né, se faz contato visual ou não, ou às vezes faz pouco, é ensinar com que ela, né, faça esse contato visual. Depois, a imitação, que é muito importante nessa primeira, né, infância, ela aprender a imitar, para depois realmente ir avançando ali, ensinando outros tipos de comportamento, ensinando mais a independência, quando a criança é um pouco maior. Mas, em alguns casos, elas recebem o diagnóstico tardio, então, mesmo tendo uma idade ali de 7, 8 anos, eu ainda tenho que ensinar o básico ali, que ela ainda não está bem, não aprendeu ainda bem, para poder evoluir numa questão de independência, por exemplo. Algumas mães, né, chegam às vezes preocupadas com essa queixa de ele ainda não faz isso sozinho, não faz aquilo sozinho, mas assim tem um monte de coisas antes que às vezes eu preciso trabalhar para trabalhar essa questão da independência, que está um pouquinho ali mais para frente. Né? Luana, e a gente vive uma dificuldade muito grande nessa questão do tempo, né? Que a gente sabe que a terapia ABA, TCC, tem um tempo que o paciente, né, a criança ou o adolescente, precisa estar em sala para poder a gente ver esse ganho a longo prazo. E a gente tem visto essa dificuldade muito grande dos planos, ou do SUS mesmo, em liberar esse tempo. Assim, eu queria a sua opinião como profissional. Vou te dar de exemplo um caso de uma criança nível 3, por exemplo, de autismo, que precisa de mais tempo, tem essa questão de comportamentos inapropriados, e que às vezes o plano, a clínica, libera, sei lá, 2 vezes na semana, 30 minutos. E que a gente sabe que é impossível. Sim, eu confesso que, assim, como profissional ali de psicologia da área, às vezes a gente fica muito amarrado mesmo quando se trabalha com convênio.
né? Infelizmente, ainda é assim. Então, a gente às vezes vê pacientes que realmente precisam de um tempo maior, mas por uma questão ali burocrática mesmo, ali a clínica não consegue, porque ela está, né, ali amarrada com convênio, não consegue atender nessa questão de horas a quantidade necessária para aquele paciente. Mas eu sempre, pelo menos, oriento, né, as mães que eu atendo, os pais que eu atendo, a realmente buscar esses direitos, que na verdade tem, na verdade. A gente Só sabe. que realmente, se você não sabe, né, não tem conhecimento sobre quais são esses direitos, ou mesmo em alguns casos entrar numa briga assim mesmo, você acaba não conseguindo, né? Então, eu sempre oriento a estar buscando mesmo. E aí eu sinto falta um pouco, às vezes, até também disso, de pessoas dessa área jurídica com um conhecimento vasto, direcionado para essa área. Né? Eu vi aqui que uma vez vocês trouxeram, né, achei muito legal, mas são poucos profissionais que a gente vê que tem esse conhecimento mesmo já voltado para as leis e os direitos, né, das crianças com autismo. Mas a gente se sente amarrada mesmo, eu me sinto. E a gente esbarra até nessa questão burocrática de como solicitar essas terapias. Porque quando eu judicializei o caso do meu filho, eu tive que levar vários relatórios até, né, o juiz. E eu entendi que o juiz parece que também não tinha entendimento sobre o que era, né, aquilo. Tudo muito novo, E aí eu ficava... Aí a advogada falava, olha, precisa de anexar mais coisa, porque o juiz não entendeu a necessidade. Eu falei, meu Deus, mas eu fui até um profissional, ele me deu esse relatório. Então, assim, eu acho que também não tem esse entendimento ainda dessa parte, né, do judiciário, ainda para essas questões. Não tem um padrão. Então, assim, mesmo ali, né, na clínica onde eu trabalho, a gente atende vários convênios, e cada convênio é um tipo de exigência diferente. Então, para que você consiga mais horas, exige um relatório de tal e tal profissional, assim, assim, assim. O outro já é outra coisa, um outro exame, um outro... Então, isso fica muito difícil porque não tem um padrão onde todos seguem. E eu acreditava que o CID era o suficiente, não é. Não. O CID não é o suficiente, tem que ter esse relatório. Essa questão também, às vezes, de solicitar o professor e o auxiliar também é muito... É muito controverso, às vezes, para a gente conseguir, é muito complicado. Luana, chegou uma pergunta aqui para mim agora no WhatsApp, para você dizer, falar para a gente qual a diferença da terapia ABA e do TCC. Porque a gente sabe que são abordagens diferentes, sim, né? Ambas trabalham ali com comportamento, né? Mas a terapia ABA funciona de um pouquinho diferente, porque realmente tem essa modulação ali do comportamento, a gente, né... trabalha com essas habilidades básicas e tudo mais, que no comportamental ali é para o comportamento, mas de uma outra... De outra forma, né? De uma outra forma. Eu pesquisei, o TCC, ele, na verdade, essa questão de mudar também a maneira que a pessoa, né, o indivíduo pensa, né? Sim. Disso. Aí, como que a gente traz isso... para o autista, que a gente sabe que é muito complicado, né? Existe níveis de autismo, sim, né? Existe, assim, várias outras demandas. A gente estava até falando agora aqui nos bastidores dessa questão de que o autismo nunca vem sozinho, né, Luana? E o doutor Ivan também concorda, que sempre vem alguma outra coisa, né? É uma síndrome rara, uma questão de seletividade, estereotipia. E aí, como que funciona essa abordagem do TCC nesses casos? Eu vou dizer assim, pegar alguns casos agora em relação ao adulto, né, que até às vezes é a minoria do que a gente escuta falar, a gente escuta muito mais falando desse tema para criança e adolescente, mas essa questão do adulto, assim mesmo, principalmente dessa que geralmente, quando se busca o diagnóstico, né, mais tarde, o prejuízo geralmente é muito nessa questão da comunicação. E sempre é o nível 1, porque senão já teria ali já teria feito, o laudo, né? O laudo e tudo mais. O nível 1 ele é mais difícil de ter o diagnóstico. Então, eu trabalho muito com eles essa questão assim de como melhorar essa parte de comunicação. E aí, em situações específicas daquilo que ele me traz. Então, se ele me traz uma dificuldade no trabalho, né, se ele trabalha numa área onde ele precisa ter mais comunicação, isso está esbarrando em algo ali para que ele evolua dentro do trabalho, então vou trabalhar aquele ponto específico.
né? Bem ali. Qual a sua dificuldade? É iniciar uma conversa? É manter uma conversa? É o que exatamente, né? Então, não só a comunicação, não pode ser muito aberto, tem que ser específico. Então, eu pego aquele comportamento específico, não, minha dificuldade não é nem tanto em manter, mas iniciar, eu não sei como fazer isso, eu não sei como eu começo. Então, eu vou treinar ali com ele mesmo, vamos, né, imaginar uma situação aqui e ensinando ele como ele poderia fazer. Então, ó, vamos lá, você sentou aqui, o que você pode começar falando? Ah, que tá de dia, tá de noite, tá, né? Então, boa tarde, bom dia, boa noite. Né, sobre o que é o assunto que você precisa ali, você tem que se apresentar, você já conhece, a pessoa não conhece, então como você pode se apresentar? Só seu nome? Não, tem mais coisa, fala um pouquinho sobre você, fala, e ali vou trabalhando esse comportamento com ele daquilo que ele tem um prejuízo, que aí no caso é uma comunicação social. Então vou muito isso de ensinando mesmo o comportamento daquilo que ele tem, sente que tem um prejuízo ali na vida dele. Luana, e na terapia TCC também existe essa... Você faz esse plano de longo, médio prazo para poder o paciente atingir aqueles... Não, é um pouco diferenciado. No ABA ele é muito mais detalhado, né? Você acompanha a evolução assim, com testes, né? Com gráficos, tem todo um acompanhamento assim maior. No TCC, você vai vendo, claro, a evolução também do paciente, muito do feedback que ele te dá também. Né? Então, eu tenho uma dificuldade de comunicar que seja também, né? Mas ele que vai me trazendo um pouco, né, desse feedback, de não, agora eu consigo me comunicar, não passo mais mal, eu não fico mais com aquele suor quando eu tenho que falar, de acordo com aquilo de técnicas que eu também vou ensinando de como ele modular esse pensamento e o comportamento também. Né, mas a forma também como ele pensa ali, que mantém ele mais nervoso numa conversa também, eu vou ajudar com que ele vá desconstruindo isso, para que ele consiga se sair melhor numa próxima vez. Entendi. Então, podemos dizer, Luana, que o TCC é mais recomendado, então, para autistas mais funcionais, de nível 1 e 2. No 3 é mais complicado, né? Mais de nível 1 até assim mesmo e para adultos. Entendi. Agora, quando é criança, criança e adolescente, eu indico realmente o ABA, é bem mais indicado. Doutor Ivan, e eu queria saber de você, dentro da terapia TCC, a aba aqui que a Luana acabou de falar para a gente, tem essa questão também das sessões. Eu queria que você explicasse para a gente como que funciona, quantas sessões assim, iniciais o paciente tem que iniciar, assim, você acha que já dá para a família ver alguma diferença assim, nesse tratamento com o REAC? O REAC ele é protocolado. Então, não existe uma proposta diferente para um paciente ou para outro. Por exemplo, esse vai precisar de 8 sessões e aquele 12. Então, a gente chama de ciclo, tá? E o ciclo é sempre de 18 sessões. Por quê? O que está documentado, que nós conseguimos dar este despertar para a autorregulação são 18 sessões. Seja uma criança recém-nascida ou um idoso de 96 anos que... mais ou menos o que eu já atendi no consultório, são tão amplo, né? E a gente consegue ter uma resposta, né, de autorregulação do paciente a partir de 18 sessões. Isso não significa que eu posso passar de 18. Então a gente para com 18 e aguarda a resposta do paciente, porque há um pico de ação após o término, tá? E eu gostaria também de ressaltar o nome das terapias de protocolos. Então, a gente tem os protocolos de neuromodulação, a letra das siglas que o pessoal pode pesquisar na internet vai ser NPO, NPPO, NPPO-CB. Acho que a palavra mais importante ali é a palavra otimização, que é a letra O. Então, otimizar uma resposta não é substituir uma terapia ABA. Otimizar uma resposta não é fazer o trabalho do educador físico nem do fonoaudiólogo. Então é o quê? É que o organismo da pessoa esteja com um funcionamento mais integrado para que ele consiga ter uma reabilitação melhor. Então, se é um caso muito mais fácil, vamos pegar um caso fora do autismo até, um transtorno de ansiedade leve, que foi uma coisa pontual, que desencadeou aquilo, o paciente tem um quadro de transtorno
de ansiedade leve. Muitos desses pacientes, às vezes, são medicados ou vão para terapia e passa um tempo eles começam a melhorar. Esses pacientes, às vezes eu faço a neuromodulação, ele não vai precisar seguir em terapia ou com um psiquiatra. Essa não é a realidade de uma grande parte dos autistas, nem de pacientes com síndrome de Down, nem pacientes com deficiência intelectual. Por quê? Porque o organismo já tem um funcionamento diferente e o próprio funcionamento já é um estressor. O mundo já é estressante, né? O ambiente já é estressante para quem é neurotípico. Então, quem é neuroatípico vai ter uma percepção ambiental distinta e uma resposta ao estresse diferente, resposta mais exacerbada. Aí a gente vai falar em ciclos de tratamento. Então, uma criança pequena pode fazer até 3 ciclos por ano, cada 4 meses. Um indivíduo mais velho ou crianças maiores ou adolescentes 2 vezes por ano. E uma coisa muito interessante de ressaltar é o seguinte, eu não preciso ter uma doença para fazer. É isso, eu pesquisei, eu vi também. Eu posso fazer preventivamente. Então, se eu tiver um idoso que está com aquela saúde estabilizada, não tem lesão nenhuma, ele pode ter mecanismos disfuncionais que ainda não se manifestaram com alguma doença. Então, ele pode fazer a neuromodulação. E a gente ainda não falou aqui, às vezes passa batido, então é uma radiofrequência, é indolor, não é invasivo. Então, eu ia perguntar isso agora, porque as mães estão perguntando aqui, doutor, se dói. Não é invasivo, é um sinal muito parecido com o Wi-Fi. É uma banda de frequência de Wi-Fi para equipamento médico. Então, o sinal que se aplica quando a gente aperta a caneta do equipamento, chama manípulo, ou uma sonda, por exemplo, que a gente coloca nas costas, o paciente não sente nada. A gente está aqui exposto a sinais de Wi-Fi, né? Uhum. E nós não sentimos, então isso é muito importante. O funcionamento ele é muito complexo, então tenho até outros vídeos aí que eu tenho feito, estão disponíveis no meu Instagram, e em breve eu já tem alguns sendo editados, bem pontuais, aí de 1 a 3 minutinhos, explicando o que é a aplicação tal, o que é a aplicação nas costas, o que é neuromodulação, qual o número de sessões, mas basicamente, a palavra otimização, pode ser feito 18 sessões, existe um ritmo importante, e não vai trabalhar apenas sistema nervoso. Então, olha a dificuldade da nossa colega Luana aqui, está lá atendendo, fazendo aba, e a criança tem infecções de repetição. Que acontece muito, né? Que acontece muito com o autista. É o transtorno no trato digestivo ou sistema imunológico. Que é praticamente um quadro anexo dentro do paciente ali, né? Então, mais da metade deles vai ter quadros respiratórios ou gastrointestinais, por exemplo, né? Eu tenho pacientes que iam quinzenalmente no hospital, não era autista, mas é um quadro neurodivergente, que a gente fez a terapia, estabilizou a resposta inflamatória respiratória, essa criança estabilizou o quadro de asma, estabilizou a rinite, uma criança que estabilizou a resposta músculo-esquelética, ele vai render melhor, a aquisição de linguagem foi melhor, é uma criança que vai ficar menos irritada, menos ansiosa, ela vai conseguir trabalhar melhor, né? Então, isso é algo que a neuromodulação amplifica muito a resposta, o potencial de resposta do paciente. Tá? E é bom a gente falar, né? Porque se a criança não está bem em outras questões de saúde, ela não vai render em lugar nenhum, né, doutor? Nem na escola, nem na terapia, nem em casa, né? Luana, e conta pra gente como que é esse trabalho seu com as famílias, nessa orientação do que tem que fazer. Sim. Porque eu sou professora, tá, Luana? Eu vou dar agora meu testemunho de professora, mãe atípica e também professora de alunos atípicos. Sim. E, assim, é muito difícil, Luana, a gente conciliar, né, essa questão em sala de aula e você também como profissional, porque a gente dá as orientações para as famílias, mas não a todas que seguem, né? E aí dificulta o nosso trabalho também, né? Sim, esse trabalho até é uma coisa também que eu sinto que precisava ter realmente mais, e até a questão do tempo, porque como eu falei, a gente fica amarrado um pouco às vezes com convênio em relação ao tempo, então a gente quer aproveitar, já é pouco, então a gente quer aproveitar para trabalhar aquela criança o máximo que pode.
E aí acaba muitas vezes faltando, sim, dessa orientação maior com os pais. A gente faz um pouco, mas acaba sendo pouco. Precisava ser realmente mais, né? Essa orientação para que realmente ele nos ajude na terapia, a continuar aquilo que a gente faz, continuar trabalhando em casa, porque aí serão mais horas. Aí não vai ser só aquelas 2 horas semanais, e sim muito mais fazendo em casa. Mas falta realmente conseguir esse tempo maior por conta disso, né? E eu acho que falta mais também políticas públicas nesse sentido. Muito. Eu sinto assim muita dificuldade assim mesmo e tristeza assim em não poder conseguir ajudar mais essas mães que recebem esse diagnóstico, sabe, aquele cuidar de quem cuida. E a gente né? fala muito aqui disso. Sim, é muito importante. Então, assim, eu tenho muito cuidado quando eu vou dar um diagnóstico de TEA, porque às vezes a gente faz isso com tanta frequência, tá ali no consultório, que você acaba fazendo de uma forma ali já meio que automática. Então, eu tomo muito cuidado com isso, de assim, se eu ver se essa mãe, ela veio buscar né, o diagnóstico com a intenção de ouvir um não, ou se ela já veio realmente esperando, né, aberta para o que for, porque tem algumas que vão procurar, mas com essa intenção de ouvir assim, não, seu filho não tem nada. Então, para essa é mais difícil de ouvir, né, um diagnóstico. Às vezes ela fala, são tantas pessoas falando na cabeça dela ali que, não, seu filho pode ter, olha isso, mas ela não enxerga e ela não quer acreditar naquilo, então ela vai, então tá, vou lá, vou procurar para eu poder falar para todo mundo que ele não tem nada. Então, é diferente a forma como você vai dar esse diagnóstico para uma mãe que você vê que está vendo com essa postura, né? E mesmo assim, a partir do momento que você dá, eu pergunto como você está se sentindo, né? Então, nesse momento, muitas ali, sabe, desabam ali mesmo, porque é tudo muito novo. Na verdade, a princípio, nem ela sabe direito o que ela está sentindo, né? Então, assim, eu me preocupo muito com isso, né, dessa sensibilidade ali mesmo, mas eu acho que falta mais, assim mesmo, uma garantia disso, né, através do meio público ali também, assim, do governo ali mesmo, de garantir que isso possa ser possível, porque elas, né, levam várias horas ali em terapias que realmente elas passam a não existir, né, tudo em função dos filhos. E elas precisam estar bem até para que possam cuidar bem desses filhos por mais tempo, senão chega uma hora que ali o corpo dá sinais, né, tem um limite cada uma, então mesmo vocês são fortes, guerreiras demais, mas mesmo essas também têm um limite, né? Luana, então, para que elas não adoeçam e possam cuidar bem ali de seus filhos. Mas por trás da gente aqui, pelo menos eu posso dar meu exemplo, das meninas que até esses dias estavam aqui também comigo na mesa, no programa, é que tem uma profissional como você por trás também, porque eu precisei muito de fazer terapia, sabe? Me ajudou demais, demais. Quero agradecer aqui a doutora Karina, que é a minha psicóloga, e de vez em quando eu ainda dou uma ligadinha para ela, chorando. Aí sim, ela... porque até assim, com as mães, que às vezes eu também atendo, né, adulto, e às vezes tem alguma mãe que eu atendo que eu não atendo filho, mas, né, tem um filho, e até ali na terapia, às vezes o que elas trazem é só questões do filho. Eu falo, não, mas espera aí, você, né, como é que você tá, o que você, né, tá fazendo para você? Vamos olhar também um pouquinho, porque realmente elas se perdem de si, assim mesmo. Verdade. Isso aí é o seguinte, a gente tem que destacar 2 situações. Primeiro, a síndrome do cuidador. Eu não conheço nenhuma mãe atípica que não tenha a síndrome do cuidador. Aí é importante a gente, né, vou ressaltar um aspecto da neuromodulação, né, e eu gostaria muito que, né, eu tenho certeza que as mães aqui são super pesquisadoras, vocês vão conhecer muitas famílias que não trataram apenas a criança. Então, tem muitos movimentos, às vezes vão famílias se tratar, os pais fazem a neuromodulação junto, porque a gente modula a resposta ao estresse. Essa modulação de resposta ao estresse, ela modula a resposta de ansiedade, de depressão, dor crônica, ritmo de sono, tá? Então, o fato da família estar bem, só nesse ponto, a criança já começa a melhorar. O ambiente, né, onde ela está, o ambiente que ela está tem que estar bem, tem que estar bom. E a segunda questão da expectativa. E a expectativa eu queria ressaltar tanto no trabalho da Luana quanto no meu trabalho. Tem a expectativa de não ter um diagnóstico e tem a expectativa, às vezes, inadequada de
o meu filho vai chegar em tal ponto e às vezes não vai chegar. Então, o espectro é muito grande. O espectro é enorme. E gerar uma expectativa inadequada gera sofrimento. Tanto com o meu tratamento, quanto com o tratamento que a Luana faz, quanto na escola, por exemplo, aprendizado. Tá? Então, isso é extremamente importante. Doutor, foi muito bom você tocar nesse assunto, porque eu já sofri muito com essa expectativa. Com certeza. Quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, ele tinha 1 ano e 6 meses. Foi até assim, um diagnóstico bem cedo. Só que na minha cabeça, ele era nível 1. Sim. Então eu idealizei tudo para ele do nível 1, que era mais... Não vou dizer que é fácil, né, gente? É complicado. Todo indivíduo autista tem suas dificuldades. A gente não vai aqui dizer quem que sofre mais nem menos, né? Que não é nosso papel de fala. Mas na minha cabeça, para mim, seria mais fácil eu ter uma criança de nível 1. E aí foi passando o tempo, doutor, e aí ia chegando... Os níveis ia mudando. Aí foi pro 2, aí depois chegou no 3, e aí a gente viu que a deficiência intelectual dele era maior que o autismo. Que dificulta mais ainda. E assim, aí meu mundo desabou, porque eu colocava ele em tudo. Natação, não sei quantas horas foi aba, eu tentei várias outras abordagens, e eu não via ele desenvolver. E assim, nunca culpei os profissionais. Mas eu me cobrava como mãe. Eu falei, meu Deus, eu não estou fazendo o suficiente. O que é que eu preciso fazer? Até que a Karina, que é a minha psicóloga, falou, olha, você que está colocando muita expectativa numa coisa. Então, assim, você está levando, você está fazendo o seu máximo como mãe, então, e os profissionais também. Então, você para de ter expectativa, que você está sofrendo porque você tem essa expectativa. Sim. E agora o doutor falando, e é exatamente isso, doutor. As mães passam muito por isso. Muito. E não necessariamente você transformar uma criança de nível 3 para 2 ou 2 para 1 é fácil, vai gerar felicidade. E a gente está aqui, como profissional ou como família, não é para cumprir 40 horas de terapia, não é para cumprir 3 horas de terapia, é para ver a criança ou o adulto feliz. Então, quando a gente adequa a expectativa, acima de tudo, a gente tem uma família que tem uma chance, né? Quando a gente se adequa à realidade que a gente vive, a gente tem dois fatores que acontecem. O primeiro eu sei que é bem complexo, mas relaxar diante de uma situação adversa, porque sempre vai ser adverso. Mas isso é verdade. O pior cenário ou o melhor cenário, a gente pode ser feliz, porque sempre vai ser adverso. Sempre vai ser adverso. Mas você não tem preço você ver uma criança sorrindo para você ou uma criança estável. E ele adulto ser feliz ou ele uma criança feliz não vai depender só do nível de suporte. Né? Vai depender da sua expectativa, e a felicidade que você atinge é adequar a expectativa ao funcionamento que ela vai chegar. Então, muito antes, a gente falou da burocracia, a gente falou do CID, falou de luta judicial, convênio, SUS, mas apesar de tudo isso, você tem que ver o sorriso ali de quem está vivendo do seu lado. Isso né? é verdade. E por ser muito diverso, né, mesmo dentro do próprio nível 1, tem muita diferença de um para o outro, né, o terapeuta não tem como te passar uma certeza. Né? Não, isso aqui daqui tanto tempo, mesmo que não passe um tempo, assim, não, isso daqui ele vai conseguir fazer. Não tem como dar essa certeza, né, porque realmente é muito diverso. Ali, mesmo dentro de um próprio nível de suporte, ali é muito diferente de uma criança para outra. Então, não tem assim essa garantia. O que importa é se ele está realmente evoluindo. Se está evoluindo, está no caminho certo. Se você vê melhoras, está no caminho certo. Mas, às vezes, a mãe vem com algo específico que ela gostaria que o filho fizesse. Então, eu já vi questões de fala. Quando que o meu filho vai falar mamãe? Né? E assim, está tendo outras evoluções. Isso eu não posso, né, te garantir que vai conseguir ou não, mas tá havendo evoluções. Mas às vezes ela vai tanto com essa expectativa de algo específico, nesse caso disso, que parece que mesmo quando você explica isso, é como se não estivesse ouvindo de alguma certa forma. Né? Por isso que essa mãe também precisa de ajuda, também precisa ser atendida, também, porque eu vejo que é muita luta, é muita briga, e aí às vezes vocês entram, né, assim, num estado de ansiedade e de como se tivesse que estar ligada ali o tempo todo, e aí realmente parece que
sabe, as informações quando a gente passa também não entram ali de uma maneira como deveria, assim. Então, eu sinto, assim, né, ali com algumas mães que entram ali, que parece que elas não estão ali. Elas falam, estão ali, estão agitadas, mas parece que não está ali, sabe? Luana, você falando assim da agitação das mães, um dia eu fui num médico e ele falou assim, você é muito agitada, você agita seu filho. Isso é verdade. Aí eu parei pra pensar, eu falei, meu Deus, pior que eu fico o tempo todo assim mesmo, o médico tem razão, eu tô agitando o menino, porque eu fico tão assim, querendo fazer as coisas, mas assim, faz ser rápido. parte da dinâmica que vocês têm que desenvolver às vezes, né? Eu entendo que é com uma boa intenção e é sem perceber, né? Não, aí ele falou, mãe, senta aí, calma, me explica, respira, tá tudo tem que fazer certo. assim algumas vezes aí eu falei, meu Deus, esse médico me deu um toque que eu tava precisando mesmo, porque eu tava muito... Porque a gente quer, nesse anseio, doutor, de levar as crianças e participar, entendeu? Dar o máximo da gente, a gente às vezes atropela também. Às vezes aconteceu já de eu encontrar as pessoas na rua, eu não cumprimentar, porque eu não vejo, eu tô tão no automático. Assim, é meu, sabe? Eu acho que as mães passam muito por isso. Sim. Doutor, existe... Tem uma mãe aqui que perguntou, ela está sendo muito otimista, mas eu vou fazer a pergunta para você mesmo assim. Ela falou que se existe a possibilidade de o REAC entrar para o SUS. Eu acho que é tão complexo isso, eu não tenho essa resposta. Não tem, né? Não tenho. É um sonho, né? Eu queria ressaltar, voltar um pouquinho na questão da expectativa, que a gente fala um pouquinho generalizado da neuromodulação, mas é importante ter a expectativa correta e os artigos demonstram, né, no quadro do autismo, que um ou mais ciclos de neuromodulação com REAC, a gente tem 4 características principais que a gente consegue observar. Modulação de resposta ao estresse, aqui entra ansiedade, tá? Melhora de socialização, melhora de autonomia, essa autonomia é escovar os dentes, trocar roupa sozinho, aquela dinâmica do dia a dia da criança, e linguagem, tá? Quando a gente vai falar de linguagem, a gente tem que lembrar que linguagem não é só falar. Tá? Eu tenho crianças que melhoraram, eu tenho criança que é surdo-cega, que quando faz as sessões dá um salto no aprendizado de Braille e de Libras. Não é apenas a linguagem oral, tá? E isso tem que ser ressaltado. Para você ser feliz, para a criança se desenvolver, é importante ter um canal de comunicação com a família e com os colegas ou com a escola, e nem sempre vai começar sendo oralizado. Talvez aí uma grande parte dos autistas não seja a linguagem falada, que é a nossa maior expectativa, tá? E já vi casos que serão não verbais, isso demanda um tempo cerebral para que essa criança tenha essa possibilidade de falar, e também uma possibilidade que às vezes tem uma carga genética muito alta ali, que vai depender muito disso, e tem outras que vai depender da integração de vários sistemas. Então já vi casos com vários ciclos de REAC, uma criança não verbal deixar de ser não verbal, tá? Mas isso não é algo previsível, né? É algo que só na rotina e individualizada ali, colocando a mão na massa, fazendo a terapia de neuromodulação ou fazendo, né, o acompanhamento com a equipe multidisciplinar, que a gente consegue ter algo palpável, né? Doutor, então não existe uma contraindicação, né, para o REAC? Não tem. Então, todas as idades, qualquer idade, patologias podem estar fazendo REAC. Como a nossa formação como médico é muito mais de doença do que de saúde, demorou para entrar na minha cabeça para entender que é o seguinte: 100% das pessoas têm sistemas de regulação. Então, a terapia ela pode melhorar uma doença, mas a gente entra antes da doença aparecer. A gente entra no sistema de regulação. Então, a doença está ali, a gente está tentando regular o sistema para que aquela doença seja minimizada ou até, dependendo do caso, curada, né? Dependendo da situação. Mas não depende de doença, depende do sistema de regulação. Então não depende se é autista ou não é. Não depende se tem doença ou não tem.
Todo mundo tem essas vias de regulação. Então, se eu lesionar um joelho direito, por exemplo, eu não tenho que ter consciência de que eu tenho que mudar minha postura, jogar meu peso numa perna esquerda. É automático. Você vai mudar seu centro de equilíbrio para você conseguir manter aquela postura nova, né? Então, tem situações que são automatizadas no nosso organismo, e uma delas essas duas vias principais que a gente atua com a neuromodulação, elas são automatizadas. Não há como não interagir. E aí entra esses sistemas de adaptação ao ambiente, onde a gente atua com a neuromodulação. Posso fazer uma pergunta, uma Lógico. curiosidade também, não conheço muito, né? A gente estava conversando um pouquinho Sim. aqui antes de começar. Por exemplo, se um paciente chega com uma questão de ansiedade, ele faz, uma vez feito esse ponto, ele não vai precisar trabalhar isso em outro momento da vida ou não? Uma frase do Dr. Salvatore, que criou a tecnologia, tá? O ambiente é sempre mais forte. Tá. Então, como psicólogo, você sabe. Aham. Se eu tenho uma situação que foi pontual na vida dessa pessoa, gerou ansiedade, nem sempre é transtorno. Uhum. Essa pessoa entrou numa situação disfuncional e a gente conseguiu regular essa situação com a neuromodulação, aquilo lá está resolvido. Tá. Se eu tenho algo que é uma via muito enraizada, disfuncional, uma doença, um quadro mais grave. Eu gosto de dar o meu exemplo, doença autoimune. Para uma doença autoimune aflorar, aquilo já tem muitos anos de carga de estresse física e emocional antes de deflagrar sintoma, Sim. né? Então, não é à toa que tanto na psiquiatria ou na neurologia ou na psicologia tem quadros refratários de depressão, por exemplo. Uhum. Tem quadros que você vai... São níveis igual ao autismo, né? Só que é uma doença ambiental, né? Uma doença estabelecida. E tem uma carga genética em alguns casos, outros não. Mas dependendo do grau, você entra com um medicamento, com o segundo, com o terceiro, e aquele quadro é refratário. Então aquele sistema é mais difícil de mudar do que algo, por exemplo, um paciente enlutado, que estava bem, estava tudo bem, teve uma perda na família, entrou num luto, a gente conseguiu atuar. Eu já tive paciente enlutado, cuidou do marido por 2 anos com câncer, faleceu, chegou com desregulação de pressão arterial, deprimida, já tinha histórico depressivo, entrou em depressão de novo, desequilíbrio, e em 1 mês estava super compensado. Uhum. Então, tem esse legal. Esse cuidado aí. E o raciocínio clínico, quanto mais eu atuo, mais eu consigo ter essa percepção. Uhum. Mas não é algo palpável em termos de vamos colher exames e definir. E a pessoa sempre chega lá com uma questão específica a ser Exatamente, trabalhada, mas exatamente. acaba também A gente atingindo outras E a gente tem que ter esse outras olhar. áreas. Sim. Muito legal. Luana, chegou uma pergunta aqui para você, de uma mãe, inclusive amiga nossa. Ela falou como que ela pode ajudar o filho dela nessa questão de orientação na escola, que ele é muito agressivo na escola. E ela falou que ele faz terapia e tudo, mas a gente sabe que a escola já é um meio bem complicado, Sim, né? Cada escola realmente também tem uma postura. Tem umas que são muito abertas. Eu mesmo converso muitas vezes com a orientadora da escola, ou mesmo com a professora, e eu acho que esse seria o melhor caminho, de pedir para que o profissional que atende, né, o filho dela possa passar uma orientação e também ter uma conversa para enxergar de fato como essa professora enxerga a postura do filho dela ali, né, porque às vezes a mãe fica sabendo, mas muito por cima. Então, assim, o que exatamente está provocando esse comportamento agressivo? Que hora exatamente ele aparece? Né? É no fim do dia uma questão de estresse pelo tempo que ele está ali, ou não, é alguma outra questão específica. Então, assim, acho que o profissional conversando, né, tendo essa parceria de profissional-escola, né, ele vai saber exatamente como fazer as perguntas certas, né, para aquele professor, para entender o comportamento né, que está sendo difícil ali na escola, para conseguir orientar tanto esse professor, que muitos não têm o conhecimento mesmo, né, assim, não tem o estudo em aba, não tem o conhecimento em aba, então não sabem mesmo como conduzir. De alguma forma, às vezes podem trabalhar até reforçando o comportamento negativo sem querer,
né? Então, acho que o melhor caminho seria realmente essa via de comunicação entre o profissional, que já atende o filho, e a escola, que aí ela vai conseguir entender melhor e conseguir agir melhor ali, orientar melhor também o professor e também trabalhar ali em consultório aquele comportamento que está sendo difícil ali na escola. E a gente sabe, né, Luana, que sempre tem antecede alguma coisa, né, para o autista chegar a essa fase agressiva, esses comportamentos inapropriados, que também é uma dificuldade, assim, muito grande, um prejuízo muito grande para os autistas nessa questão. A gente escuta muito também, principalmente em adolescentes, né, eles sofrem muito bullying na escola. Sofrem. Né, então, assim, às vezes essa agressão não é que, assim, às vezes em casa ele não é agressivo, em outros ambientes ele não é agressivo, e na escola é. E é uma questão de bullying, às vezes. Queria pegar esse exemplo escolar e contar de um adolescente que eu tratei, como a gente pensa na agressividade, na irritabilidade como um sintoma negativo. E, na verdade, ele é um sintoma de sobrevivência. Tá? Então, eu tenho um paciente adolescente, nível 1 de suporte, que sofria na escola, sofria bullying, eu não sei se sofreu violência dentro da escola, e ele estava desenvolvendo transtorno depressivo, ele estava se fechando mais. E o que aconteceu? A gente fez um ciclo de 18 sessões, acho que, se não me engano, até foi em férias, período de férias. 2, 3 meses depois, ele sofreu uma situação de bullying muito grave na escola, não sei se bateram, se ele caiu, se chutaram. Ele ficou agressivo. Mas isso foi um sintoma ruim ou bom? É negativo ou é positivo? Antes ele estava internalizando. Então, quando eu fiz a terapia nele, ele não só tentou revidar, ele tentou se proteger, na verdade. Ele não foi agressivo com ninguém, mas ele tentou se proteger. Como ele teve a autonomia de contar. Porque ele é verbal, tudo, mas antes ele não contava para a família o que estava acontecendo. Então, pegar algo, e isso é comum, eu estou tratando no consultório, a família vai demorar às vezes 4, 6 meses para acabar um ciclo, porque pode fazer uma vez por semana, pode terminar em 5 dias ou pode terminar em 2 meses, por exemplo. E às vezes a mãe só manda um WhatsApp lá para o consultório, ele está irritado. Mas espera, o que aconteceu? Então, essa demanda do comportamento, não dá para responder numa mensagem de WhatsApp, eu não sei o que está acontecendo. Né? Pode ser que ele sofreu uma doença, estava doente e ficou irritado, pode ser que ele está apanhando na escola, ou simplesmente o ambiente familiar não está adequado, ou o ambiente escolar não está adequado. Né? Então, é uma ponta do iceberg. E é um sinal de alerta, né? Um sinal de alerta. Você consegue perceber exatamente. Que algo não está legal. Exatamente. E às vezes passa batido, né, Luana, esses sinais que as crianças dão. Meu filho, quando estava na educação infantil, ele passou uns momentos assim de agressividade, de morder, que é muito característico na educação infantil das crianças morder. Né? Então, assim, era todo dia, menina. Todo dia vi uma anotação na agenda dele que ele mordia alguém. Eu falei, meu Deus, mas o que está acontecendo? E aí a gente foi ver depois que chegava um determinado horário, que as crianças todas iam dormir, e ele não tem muita dificuldade de dormir. E ele não conseguia dormir, ele ficava meio que jogado assim na sala. Aí depois eu conversando com a estagiária na época que acompanhava ele, aí eu juntamente com a terapeuta dele falamos, não, a gente tem que arrumar algum lugar para ele poder ficar, brincar e não ficar perto das crianças, porque as crianças estavam dormindo e ele queria estar brincando, acordando as crianças. Então, assim, tem que haver essa conversa dos profissionais, tanto da escola como da clínica, com as famílias, que às vezes passa batido, né? Isso é uma coisa simples, é dar uma atividade para aquela criança naquele momento, né? Entreter ela, fazer com que ela... Individualizar, né? E é uma coisa simples, então, assim, coisa né? de conversa, né? Sim. E aí precisou, assim... Eu recebi várias reclamações de uma criança pequena, né, na educação infantil. Às vezes você já pensa em coisas piores, e fala, nossa, o que está acontecendo? Né? E ele só mordia na escola. Eu falei, então é alguma coisa na escola. Principalmente se o comportamento não era só em aparece casa. em um ambiente. Aí é o sinalzinho de alerta para você saber que é algo específico ali mesmo, às vezes não é
algo, né, inato ali da criança, mas de algo que está acontecendo naquele ambiente, porque senão ela apresenta em vários. Não é raro uma criança dessa mal conduzida entrar em um medicamento psiquiátrico, 2, 3. Infelizmente, sim, infelizmente. Né, esse programa de vocês é fantástico, esse espaço que vocês criaram, e a gente está em São José dos Campos, que tem uma dificuldade enorme, mas nós estamos falando para um país continental que tem situações muito complexas e muito diversas. Então, essas crianças estão, adultos também, aleatoriamente em diversas situações. Né? E a gente fala sempre aqui, doutor, que a gente tem que fazer esse trabalho de base, porque essas crianças, hoje, elas já são crianças. Mas, assim, pode dar o exemplo da Hilda. A Hilda tem já é uma pessoa adulta. E aí, se você faz esse trabalho de base, juntamente com a equipe multidisciplinar, e tenta outras abordagens, como o REAC, e a gente trabalha esse indivíduo criança, ele vai se tornar uma pessoa adulta independente, com menos dificuldade de convívio social, né? Pode se tornar uma pessoa independente. A gente sabe que tem casos e casos, né? Então, a gente fica muito feliz. Gente, o programa está quase acabando já, a gente até estendeu um pouquinho. Eu quero agradecer o doutor Ivan e a Luana, que disponibilizaram o sábado deles, que aqui em São José hoje é um dia muito festivo, então tem muitos eventos, e eles se propuseram a vir aqui, falar um pouco do trabalho deles, a importância, e conscientizar, porque o nosso trabalho aqui, doutor e Luana, é conscientizar. A gente sempre reforça que não somos profissionais da área de comunicação, mas a gente tem muita força de vontade de trazer informação, levar para aquela população mais vulnerável que não tem tanto apoio do poder público, que a gente tem essa dificuldade muito grande em São José. A gente está com 2 profissionais aqui excelentes hoje aqui na mesa, e a gente sabe, Luana e doutor, que não é todo mundo que vai ter a oportunidade, talvez, de fazer uma terapia com vocês, mas a gente sempre está tentando sensibilizar o poder público e as famílias, porque também é o nosso papel de cobrar o poder público para que essas coisas que funcionem, terapias que são, né, comprovadas cientificamente, que tem esses ganhos para as crianças, e ao todo a gente pode usar o exemplo aqui do REAC, que não é só para a pessoa com deficiência, né, é para todo mundo que precisa. Então, a gente deixa de alerta para as famílias. Por favor, gente, cobrem do poder público, expliquem as necessidades, as dificuldades, não aceitem o não, porque a gente sempre recebe uma porta na cara em todo lugar que a gente vai procurar, quando a gente fala do setor público, né? Então, assim, o privado também não é diferente, mas a gente tem a lei que pode nos assegurar disso. Mas no público, gente, a gente também tem leis que nos asseguram o direito dos nossos filhos, tanto adulto como criança. Então, vamos cobrar, vamos mostrar abordagens como o REAC, poder público. Olha aqui, gente, tem essa terapia boa, que funciona, vamos tentar, entendeu? Então, assim, a gente defende o que dá certo, e é isso. E eu queria, doutor, que você falasse onde que o senhor atende, o seu número de contato para deixar para as famílias, a página do Instagram, a Luana também. E chegou também uma pergunta aqui, doutor, como que você elabora essa ficha de anamnésia do seu paciente para você descobrir qual a abordagem fazer com ele, com o REAC? Nossa, isso é bem complexo, é bem complexo. Mas o meu principal, eu não sei se é uma pergunta de alguém da área da saúde também, né? Ela é fisioterapeuta. Fisioterapeuta. É uma amiga minha. Tá. Mandou aqui. Eu acho que eu posso ser mais objetivo depois, conversando até no privado. Eu vou deixar aqui até esse espaço aberto. Mandem perguntas, porque o que é para rotina para a gente, né, Luana? Arroz com feijão, às vezes, para a gente, é o básico para aquela pessoa. Então, a minha anamnese, na verdade, eu preciso entender todo o quadro clínico, seja autista ou não. A avaliação da carga do estresse ambiental, ela tem um correspondente funcional. Isso quer dizer o quê? Eu não preciso de exames laboratoriais nem de imagem, em muitas vezes, para conseguir observar. E como ela é fisioterapeuta, eu já vou até dar, né, pontuar que provavelmente ela vem em todo mundo. As assimetrias, nós temos lados simétricos, né? Nós temos dentro da biologia, né, os seres vivos, eles são simétricos. Então, a partir da
assimetria que nós observamos no organismo, começa o nosso raciocínio clínico no exame físico, tá? Para a gente conseguir ver a resposta do primeiro protocolo, que chama otimização neuropostural. A partir daí, nós temos 2 protocolos principais que se chamam otimização neuropsicofísica. Eles vão atuar em sistema nervoso e emocional, né, músculo esquelético, imunológico, circulatório, trato digestivo, metabolismo e urinário. Então, se eu tenho um paciente, eu sei que aquele caso é específico, a queixa dele é específico de ansiedade, mas eu vou tratar o corpo inteiro. Eu tenho um autista que a dificuldade dele é o sono e as infecções de repetição. Não é a linguagem, tem outras coisas que já evoluíram muito. Eu vou tratar o corpo inteiro. Então, é protocolado isso dentro da terapia. Eu tenho outras abordagens no consultório, dentro da especialidade e fora da especialidade da otorrino. Aí sim a gente entra em individualização de tratamento, tá? E a abordagem, por exemplo, esse autista ele ficou mais integrado, a Luana vai perceber isso no andar da terapia dela e ela vai direcionar a terapia dela de uma forma diferente. Não sei se eu respondi bem essa questão, mas dá para a gente ser mais assertivo aí, talvez pessoalmente, se ela tiver alguma outra dúvida específica, tá? Doutor, agora é um questionamento meu. Você falou aí, eu lembrei aqui. Quem indica o REAC? É só médicos que faz essa indicação do REAC? Ela é patenteada e exclusiva para uso médico e psicólogos, tá? Entendi. A indicação médica. A aplicação sob supervisão médica, tem outros profissionais que podem aplicar, mas tem que ter a supervisão médica, né? Isso é uma diretriz aí do Instituto Rinaldi Fontane e a representante aqui no Brasil, que é a ASMED, que dá o contato nosso com a tecnologia, né? E o meu Instagram é Dr. Ivan Macedo, tudo junto. O telefone consultório é 12-98898-4278. Eu vou iniciar atendimentos em São Paulo, capital. Já atendo numa clínica de neurologia em Mogi, que é a Clínica IASO. Mandar um abraço a todos lá também, que tem uma visão integral da saúde. E aqui no Jardim Aquários, em São José dos Campos. Luana, você pode falar os seus contatos, sua rede social? Eu atendo na Clínica Celebramente, ela fica lá no Satélite. O telefone da clínica é o 12-98259-2409. E tem também ali meu perfil no Instagram, que é Luana Febo. Gente, pois eu quero agradecer a todo mundo que está aí nos assistindo. Tem pessoas que não assistem agora, só assistem à noite, né? Que chegam. Então, assim, a gente está muito feliz, agradecer novamente a presença de vocês. Falar assim que um programa de 1 hora ainda é pouco para a gente falar, né? Teria muito mais coisa para falar, mas também, gente, quero deixar aqui o espaço aberto. Quem quiser mandar alguma outra pergunta, a gente vai direcionar tanto para a Luana como para o doutor Ivan. E quem não conseguiu pegar também os telefones de contato, a gente vai colocar depois na descrição aqui do vídeo, tá bom? Então, muito obrigada a todos que nos assistiram. Um ótimo sábado e domingo para vocês. E fiquem com Deus. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite.